e vamos à entrevista de Marilu Cabanhas. Alguns bichos feridos nos incêndios do Pantanal estão sendo tratados no Instituto Nex, em Goiás. Ganhou notoriedade os casos das onças pintadas, Ousado e Amanaci. E a gente vai falar agora sobre a recuperação desses animais e saber um pouco sobre esse instituto. E está aqui para contar essa história para a gente, uma família que é unida na defesa dessa causa. Estamos aqui com a Cristina Gianni, fundadora e presidenta do Instituto Nex, Silvano Gianni, fundador do Instituto e diretor executivo, e Daniela Gianni, coordenadora de projetos e atividades do Instituto Nex. É um prazer recebê-los. Temos aí o pai, a mãe e a filha, e a gente recebe com muito prazer vocês, viu? Sejam bem-vindos. Obrigado, é um prazer para nós também estar com vocês. Cristina vai falar um pouco da fundação do Instituto. Isso, Cristina. Conta para a gente como é que foi. Conta para a gente como é que foi essa fundação, desde quando que existe esse instituto, Cristina? Então, oficialmente, nossa primeira ata foi em 2001, portanto, tem um bocado de anos já, né? E a razão principal de eu ter fundado o Instituto, ainda tão precoce que ninguém falava nesse assunto, foi tomar conhecimento dos animais felinos que não tinham destinação. Ficavam por anos em centros de triagem, que são lugares de passagem, mas com onça não acontecia isso, né? E não serviam para exposição, porque eram animais que tinham sequelas comportamentais, às vezes sequelas físicas, e eu me conduí muito com isso. Então, eu conversei com meu marido, a gente chegou à conclusão que nós poderíamos ajudar, porque tínhamos uma fazenda. E foi a partir daí que começamos a conhecer os casos de filhotes cujas mães são mortas e ficam com sequelas, animais aleijados. O último que chegou assim, fora a Manaci e o Ousado, que estão machucados, foi o Merlin, que chegou aqui cego, ele tomou um tiro de cartucheira, era uma onça de vida livre, enfim, cada caso é um, mas todos são muito graves. Exato. E, Silvano, conta para a gente sobre esse tratamento, né, que é dado aí aos animais e como é que você também está vendo todo esse incêndio, essa queimada que está acontecendo no Pantanal e os bichos estão sendo resgatados, estão sendo levados aí para Goiás, né? Queria que você fizesse um pouco essa análise, Silvano. Então, nós temos uma experiência já conhecida, reconhecida, por esses 19 anos que nós cuidamos de felinos, de onças, né? E cuidamos dando a essas onças que não têm a possibilidade de voltar para a natureza a melhor condição de cativeiro possível, com recintos ambientados, com grutas, com enriquecimento ambiental. Tentamos fazer com que elas possam ter uma vida digna, apesar de estarem em cativeiro. E por que estão em cativeiro? Porque pela ação do homem eles acabaram tendo esse destino. Eles não podem voltar para a natureza, têm que ficar em cativeiro, vamos dar a melhor condição possível. Isso nos leva a conhecer muito esse animal. Bom, são 20 onças que estão sempre por aqui, tem uma população de umas 20 onças, uma população às vezes flutuante, quando a gente consegue resgatar animais e reportá-los de volta à natureza. Animais que por idade vêm a falecer, mas sempre nós temos aqui algo como 20 animais. Isso nos dá uma experiência grande em lidar com esses animais. E a gente virou, de fato, uma referência. No momento que essas onças sofreram esse acidente, essa queimada do Pantanal, esse desastre ecológico, a primeira coisa que ocorreu aos gestores, os responsáveis por tentar recuperar esses animais, foi contactar o Nex, e assim essas onças vieram para cá. Vieram para cá, felizmente para elas, porque, de fato,
com o grande número de parceiros que a gente tem, que nós formamos essa rede nesses 20 anos, uma rede de parcerias importante, de biólogos, de veterinários, de outras organizações, outras ONGs que trabalham com animais, não necessariamente com onças, mas nós conseguimos uma rede de parceiros que permitiu a essas onças que elas tivessem um tratamento que não se imaginava que pudesse ser disponível, está disponível para onças de vida livre. Acabou calhando e nós juntamos um bando, uma porção de parceiros, e essas onças estão tendo aqui a possibilidade de se recuperar como não teriam em outro lugar. Exato. E agora, Daniela, conta um pouco sobre esse tratamento, né, que essas onças estão tendo. É um tratamento de ponta, né? Você contou para a gente? Isso, é um tratamento de ponta, é um tratamento inédito em onças pintadas de vida livre. Então, a Manassi, ela está fazendo um tratamento com células-tronco, aplicação de células-tronco nas próprias queimaduras. Esse material genético que a gente possuía armazenado veio através de uma parceria com a Biocell, quando há 9 anos atrás a gente recebeu uma onça que precisou colocar uma placa de titânio na pata, pois ela tinha quebrado os ossos em vários pedaços e não seria possível a reconstituição do mesmo. Então, além da placa de titânio ter sido um tratamento inédito em onça, através da Biocell, que tirou o material genético da própria Jaci, que continua vivendo conosco, e muito bem, por sinal, a gente conseguiu finalizar o tratamento dela e durante 1 ano foi aplicada esse tratamento de célula-tronco para que a pele se regenerasse mais rápido, para que cicatrizasse melhor e para que o organismo não rejeitasse a placa de titânio. Durante esse processo, a Biocell acabou armazenando um pouco mais de material genético da própria Jaci, para que isso pudesse ser usado no futuro, caso necessário. E dessa vez foi necessário. A Manassi tomou as primeiras 3 doses, recebeu as primeiras 3 aplicações de célula-tronco da Jaci, quer dizer, não precisa ser necessariamente do animal, mas precisa ser da mesma espécie. E assim, o resultado foi incrível, mas ao longo desses 3 procedimentos, a Biocell recolheu o material genético da Manassi e criou o próprio material genético para aplicação de células-tronco dela mesma. Então, a partir da 4ª aplicação, ela já recebe o material genético dela mesma, o que ajuda ainda mais na recuperação e na regeneração da pele. Já o ousado, ele chegou numa condição um pouco menos pior do que a Manassi. Ele teve queimaduras de 2º grau nas 4 patas. Ele é uma fera e a gente espera que ele continue assim, porque precisa mesmo ser uma fera para viver na natureza, precisa mesmo não gostar de gente, né? Porque somos, infelizmente, os seus piores inimigos. E o ousado está recebendo aplicação de laser terapia e aplicação de ozônio terapia, que tem sido, assim, surpreendente e fantástico. Ele já está praticamente curado, a gente calcula aí mais 15, 20 dias para ele estar 100%, e o nosso maior desafio após esse período é que ele tenha como retornar para o seu habitat de origem. Quanto será que restou desse habitat de origem, né? A gente precisa fazer um estudo da área junto com os nossos parceiros, com os órgãos competentes, para saber se há pelo menos 400 quilômetros de mata livre, de extensão, para que ele possa viver, para que ele tenha como caçar, para que ele tenha como se esconder. Então, a gente precisa saber em que condições a gente vai fazê-lo retornar para a natureza. A gente precisa saber se restou alguma coisa da natureza. Então, esse é um segundo passo. Perfeito. E a Manassi? Ela consegue voltar para a floresta? Então, a Manassi, ela não é tão brava quanto o ousado, ela é um pouco mais doce, claro, ela é uma onça, mas eu acho que ela chegou com tanta dor e com tanto sofrimento que ela entendeu que a gente estava disponível para ajudá-la. É impressionante ver uma onça, que é um animal selvagem,
com dor, tremendo, com medo. Ela chegou em muito sofrimento. Ao longo desses quase 20 anos, a gente nunca viu um animal chegar num estado tão ruim. A gente ficou muito impressionado. E, assim, surpreendeu a todos, porque a gente não esperava realmente que ela fosse recuperar tão bem, graças a esse tratamento das células-tronco. A Manassi, como ela teve ferimentos muito graves, ela teve queimadura de tendões e exposição óssea. E, ao longo do tratamento, a gente percebeu que ela teve morte desses tendões. Vai precisar de uma avaliação mais profunda para a gente dar 100% de certeza de que ela não retornará para a natureza. A gente espera um milagre, mas a princípio a Manassi não terá grandes chances de voltar, porque como ela perdeu a possibilidade de controlar as próprias garras, ou seja, ela não expõe as garras e não recolhe, ela não consegue caçar, ela não consegue subir em árvores para se esconder, ela não consegue se proteger de uma forma geral. Então, assim, ainda é cedo para dizer, mas pela nossa avaliação de hoje, a Manassi não poderia retornar para a natureza. Em relação a esses incêndios, né, dessas proporções, né, que a gente está verificando neste ano, te assusta, Silvano, essas proporções tomadas, vendo você lidando com bicho, você vendo aqueles bichos mortos? Qual que é o teu sentimento, Silvano? É uma coisa horrível, dói de fato no coração a gente ver o que nós deixamos acontecer. As pessoas estão ficando irresponsáveis, porque isso não poderia ter chegado nesse ponto. Nós temos já informações de aumento da temperatura, todo mundo já sabia. Está faltando água no rio Cuiabá, e, portanto, ele está abastecendo com deficiência o Pantanal. O Pantanal está mais baixo do que devia estar. É a tempestade perfeita. Então, muito calor, muito descuido, muitas fazendas em volta do parque, pouquíssima fiscalização. O Ousado, quando chegou aqui, ele foi trazido por uma veterinária voluntária. Não tinha nenhum vínculo com uma pessoa bem intencionada como nós, que foi lá ajudar. Foi para o Pantanal e ajudou. Uma veterinária muito competente que esteve aqui conosco. Um motorista que trouxe o Ousado numa caminhonete. E uma pessoa da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso. Um veterinário também. 3 pessoas. Aí nós dissemos, e lá como é que está? Ele diz, lá ficou o meu parceiro, porque nós somos em 2 para cuidar do parque. 2 pessoas para cuidar de um parque que tem a maior população de onças pintadas do mundo, porque, assim, fazendas em volta, um lugar preservado, elas foram para lá. Aí você deixa esse lugar, que é um ninho, que devia ser um santuário, pegar fogo. É uma irresponsabilidade completa. Nós estamos virando pessoas insensíveis, porque não é possível que não se dê em conta que isso podia acontecer. Pois é, tanto podia acontecer que aconteceu. Uma grande parte do parque está queimada, não vai demorar para se recuperar, como a Daniela disse. O Ousado tem até uma boa chance de saúde para voltar. Mas e aí ele vai comer o quê? Ele vai caçar o quê? Ele vai viver o quê? Vai viver nas cinzas? Então, nós precisamos começar a criar juízo. Nós estamos chegando muito perto do limite, as pessoas estão protelando as decisões, estão deixando como se a coisa fosse se resolver. Ela não vai se resolver. Nós é que temos que resolver ou ela vai se agravar. A situação é complicada e as pessoas que têm condição de decidir e ajudar deveriam se dar conta disso. Porque morre a natureza, morremos nós. Não há outra hipótese, porque nós não vamos viver sem ela. Não é verdade? Sem dúvida. Antes de passar para você, Daniela, vou querer saber também da Cristina, né? Essa avaliação também, como é que você está vendo esse descuido, né? Essa falta de prevenção, esse incêndio praticamente anunciado, né? Então, eu já resumo logo numa frase. Isso se trata de má fé e ignorância. Infelizmente é isso. Enquanto nós não levarmos esse assunto a sério, de que somos todos natureza, e deixarmos isso acontecer sem uma prevenção, de cima para baixo, principalmente, vai acontecer. Hoje mesmo, já tivemos a notícia que a Serra do Amolar
que também é um grande berçário no Pantanal, está em chamas. E mais uma reserva vai ser atingida por um fogo absolutamente fora de controle. Então, ignorância, má-fé e impunidade formam o tripé de tudo isso. Eu acho que o meio ambiente deveria ser dado nas escolas também, devia ser matéria de escola, enfim, cercar todos esses 3 tripés. E a impunidade não pode continuar nesse sentido, com esses infratores. Exato, Daniela. E você, hein? Como é que você está acompanhando todo esse caos, né? Essa falta aí de prevenção, essa irresponsabilidade, né? Aí eu vou dizer aí do governo federal, principalmente, né? Enfim, deste governo Bolsonaro. E também tivemos notícias, né? Que muita coisa também poderia ter sido feita pelos governos locais, enfim, estaduais, municipais. Como é que você está vendo todo esse descaso na realidade, Daniela? Na verdade, assim, além de fazer das palavras do Silvano e da Cristina as minhas, eu fico muito assustada e muito surpresa, porque a gente, quando trabalha com esse tipo de causa, a gente trabalha também com a esperança, né? A gente está sempre pensando que as coisas vão melhorar, que o nosso trabalho vai dar frutos, que as pessoas vão entender, porque a gente trabalha com educação ambiental. E o que eu vejo, como minha mãe falou, eu não sei se é descaso ou se é ignorância, ou talvez um pouco dos dois, mas todo mundo sabe que todo ano tem incêndio. Então, me assusta muito não ter uma política de prevenção, né, antecipada. Parece que é comum, assim, inclusive quando a gente começou a publicar nas redes sobre o que estava acontecendo no Pantanal, muitas pessoas escreveram: mas todo ano tem fogo. Sim, todo ano tem fogo, todo ano tem enchente, e a gente vai conviver com isso até quando? Porque todo ano está piorando, né? E aí eu não consigo entender a cabeça das pessoas, nem do governo e dos órgãos competentes, sobre o porquê dessa falta de importância para essa causa, que é uma causa realmente que depende de todos nós e que a gente também depende dela. Como o meu pai bem falou, a gente é parte de tudo isso. Se a natureza acabar, não tem a gente, não tem vida. Então me assusta, não sei se é preguiça ou se deixa para o ano que vem, ou se o brasileiro tem memória curta, né? Eu realmente espero que esse ano, com toda essa comoção, as coisas mudem e as pessoas comecem a fazer a parte delas. Porque não adianta só publicar nas redes sociais: salvem o Pantanal, salvem os animais. Você precisa começar a agir, né? Se você não tiver dinheiro para colaborar com as instituições, você pode começar dentro de casa, separando o seu lixo. Não sou extremista, mas você pode começar diminuindo o consumo de carne, que a gente sabe que tem muita culpa na diminuição da natureza. É verdade, você pode começar dentro de casa, você não precisa ajudar necessariamente financeiramente, mas se as pessoas não começarem a se conscientizar, a gente realmente está perto do fim. E é isso que eu queria deixar de mensagem para as pessoas. Começa de dentro, começa por você, vê aonde que você pode melhorar. E cobre das instituições responsáveis, do governo, dos órgãos competentes. Cobrem esse ano, para que o ano que vem não aconteça outra vez. A Amazônia pegou fogo no ano passado, um bioma foi destruído. E ninguém lembra mais da Amazônia. Brumadinho continua embaixo da lama. E ninguém mais lembra de Brumadinho. Então, eu espero que desta vez a comoção não seja só agora. E quando o fogo apagar, todo mundo esqueça. Eu espero que realmente as pessoas tenham entendido a importância e tenham voltado os olhos para a proteção e a importância do meio ambiente. Muito bem. A gente conversou durante esses dias, né, com a Raquel Facuri também, da ONG Amparo Animal. Ela estava falando sobre a Manaci e realmente pegou a gente de surpresa. No meio da entrevista, ela falou uma situação bastante comovente, de que a Manaci parece que ela chegou num grau
né, de queimadura tão grave, que parece que o que explicaria ela estar tão grave talvez tenha sido o fato dela tentar salvar o filhote. Isso comoveu muito as pessoas. Eu queria que você falasse um pouco desse sentimento, né, que é desse animal, mas que, né, nós humanos também temos, de proteção. Isso também impactou vocês? Enfim, queria que você falasse um pouco desse momento, né? Cristina, que é a mãe, né? Primeiro. Não, o caso da Manaci deu voz à causa. Mas a gente, ao mesmo tempo, fica imaginando quantos animais estão na mesma condição ou piores e vão morrer. A Ampara Silvestre é uma grande parceira, é uma instituição que eu admiro muito e faz a parte lá no Pantanal dos resgates de vários animais, não só de onças. E foram eles que pagaram todo o transporte, toda a infraestrutura para a Manaci chegar aqui. Mas eu acho que o caso da Manaci é muito comovente mesmo. Mas, como Daniela falou, nós temos que avaliar um outro lado, que a Manaci deu nome a uma causa que era absolutamente ignorada. Então, que o sacrifício dela não seja em vão, que as pessoas se comovam, mas se conscientizem de que a onça pintada, principalmente, é um animal satanizado. A imagem da onça é uma coisa que provém de uma coisa cultural muito feia, que é basicamente onça boa é onça morta, né? E não é verdade. Nós é que invadimos o hábitat delas, nós é que somos os predadores delas. Então, era bom que as pessoas se conscientizassem disso, para que essa tragédia, primeiro, não aconteça mais, porque parece até que é de uma forma proposital, né? Como diz aquela frase do ministro do Meio Ambiente, vai passando a boiada, né? Exato. Isso foi muito chocante. E aí está a consequência de uma política toda errada, principalmente dos governos estaduais também, para não proteger a nossa biodiversidade, cujo valor é inestimável. É uma coisa que não dá para você colocar em termos de dinheiro. Talvez o prejuízo da agricultura dê para você mensurar, mas o preço todo da biodiversidade você não pode. Então, está aí nosso maior patrimônio, mesmo as moscas, eu diria, só socorrido mediante várias tragédias. Tem que ser antes disso. Tomara que esta seja a última, né? Das grandes tragédias, a gente não tenha que passar por isso e a cada ano fazer uma nova história. É levar a sério uma questão séria, levar a sério o meio ambiente. O meio ambiente é uma questão para ser levada a sério, não é uma questão para se brincar com ela, se menosprezar, é uma questão realmente muito importante. Isso precisa começar a entrar na cabeça das pessoas. A próxima geração, eu confio, como a Daniela disse, nós não podemos perder a esperança. Nós não perdemos, senão não estaria aqui tentando conscientizar pessoas a amadurecerem um pouco. Eu não tenho muita esperança na nossa geração. Nossa geração é uma geração que estragou muita coisa. Eu tenho muita esperança na próxima geração e que eles consigam ser muito melhores do que nós fomos na relação com o meio ambiente. Perfeito. E vocês já conseguiram, da parte de vocês, formar a Daniela, né? Quer dizer, a geração da Daniela é a esperança também, né, Daniela? Esses pais maravilhosos aí que abraçaram essa causa tão incrível, né? Marilô, eu não tenho muita esperança também na minha geração. Eu não sei se dá para... Não sei se isso também tira um pouco da esperança geral, assim, né? Mas eu tenho que ser muito honesta. Eu tenho muita esperança na geração abaixo da minha. Eu acho que veio aí uma galera mais consciente em vários sentidos, sabe? Uma galera sem preconceito,
uma galera sem vestimenta, sem máscara. Eu vejo pela minha sobrinha, que está hoje com 20 anos, eu vejo pela minha filha, que é uma delicadeza em pessoa, que ama os animais, vejo nos amigos dela. Então, assim, uma parte da minha geração ainda sim, mas eu acho que a minha geração ainda tem muito resquício da geração dos meus pais. Eu estou tentando combater isso daí da melhor forma possível. Vamos torcer, né? Como meu pai falou, vamos continuar com a esperança de que as coisas mudem. Eu queria voltar um pouquinho no assunto da Manaci, porque minha mãe e você falaram uma coisa muito bonita sobre ser mãe, né? Eu acho que se a Manaci não fosse mãe, ela não teria tido a atitude que ela teve, né? Para quem não sabe, a Manaci, ela chegou com queimaduras muito severas e pela nossa experiência ao longo desses quase 20 anos cuidando das onças, a gente pode imaginar que a Manaci, ela tentou proteger um filhote, um ou mais filhotes. Ela chegou aqui bastante barriguda e com tetinhas. A onça, ela tem muita agilidade, então ela pode fugir do fogo, ela pode subir em árvore, foi o caso do ousado, ela consegue se proteger. E a Manaci, provavelmente, ela ficou pisando em brasas muito tempo, né? Atrás de alguma coisa. Como a gente é mãe, eu faria a mesma coisa, e eu imagino que todas as mães, ou quase todas, também fariam isso, né? Dariam a vida por um filhote. E eu acho isso lindo, maravilhoso, mas a gente tem que começar a pensar em salvar, e não só as mulheres, ou mães, ou que têm vínculos com pessoas, a salvar os seres vivos, todos importam, entende? Então não são só as crianças, não são só as pessoas, são os animais. Somos um todo, é o que eu costumo dizer. Então, mais que mãe, eu sou um ser humano e eu sou humana. Essa palavra ser humano já diz tudo. A gente precisa começar a ser mais humano. Muito bem, e com essa frase a gente termina aqui essa conversa. Eu quero parabenizar essa família, todos vocês, aí a Cristina Gianni, que é fundadora e presidenta do Instituto Nex, o Silvano Gianni, fundador do Instituto Diretor Executivo, e a Daniela Gianni, coordenadora de projetos e atividades do Instituto Nex. Quero agradecer demais, parabenizá-los, e vamos à luta. E, bom, a gente vai dar aí também agora o finalzinho aqui, o endereço eletrônico, enfim, a página de vocês, para quem quiser conhecer melhor, para quem quiser colaborar, né? Porque a causa realmente é justa e o trabalho de vocês é muito sério. Muito obrigada pelo espaço, Marilu, por nos dar essa voz para o mundo, para que o mundo possa escutar de quem está no combate, né, dessa causa. O nosso Instagram é @nex_no-extinction, de não extinção, e a gente tem lá uma vaquinha ou a nossa conta bancária do Instituto para quem quiser e puder nos ajudar. Lembrando que todas as ONGs são não governamentais, então elas dependem da ajuda da sociedade. E eu queria agradecer novamente pela oportunidade. Muito obrigada, é muito importante para a gente. Olha, vocês é que são importantes para nós, para o Pantanal, para o Brasil, para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Forte abraço para os três. Muito obrigada. Obrigada. Forte abraço. Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.